Saúde os irmãos na paz do Senhor. Agora no item 2 do tópico 2 traz por título Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14 na parte B. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. É o que diz o texto. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, versículos 23 a 27 diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então esse é o texto que o próprio Jesus falou com relação a essa comunhão espiritual, sendo Cristo o motivo da paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então, através dessa derrubada, desse muro de inimizade, agora a paz repousa na igreja, entre Deus e os crentes e entre judeus e gentios. Aí chegamos no item de número 3 do tópico 2, que fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. É o que está descrito em Efésios capítulo 2, versículo 15, na parte C. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, como nós vimos no final de uma das lições que falava a respeito da paz, que a paz era descrita como boas relações, como o fim de uma inimizade e tantos outros aspectos em que estava baseada na ação do homem para que alguns fatos ocorressem. Aqui está dizendo que a paz não é baseada nisso, não foi firmado nesse acordo humano entre homens que buscavam a paz entre si. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, falando de Cristo, ela foi realizada em Cristo mesmo. O único modo possível de ser realizada era em Cristo e por meio de Cristo, para que somente dessa forma a barreira de inimizade, aquela parede que fazia a separação, pudesse cair por completo. A partir desse ato, e aí é o que o autor da revista coloca, a partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. A parede de inimizade, aquela dividia os circuncisos dos incircuncisos. Agora, em Cristo, nessa nova humanidade que surge a igreja, já não existe mais essa separação. Isso está afirmado em Colossenses capítulo 3, versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 15, na parte C. Neles as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas e a etnia e a classe social desapareceram. Então, em Cristo houve a completa derrubada dessa questão
da inimizade. E para afirmar isso, o autor coloca dois textos. O primeiro é o de Romanos capítulo 2, versículo 11, bem conhecido de todos os irmãos, que diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quando Deus derrubou o muro de inimizade através de Cristo, é porque ele já não estava mais tolerando a questão da acepção das pessoas. E o segundo texto é o de Gálatas capítulo 3, versículo 28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, assim termina esse tópico de número 2, nessa parte que fala sobre a nova humanidade em Cristo, que é a Igreja. A síntese desse tópico diz o seguinte: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem a paz com Deus e uns com os outros. Chegamos então no tópico de número 3, que diz: pela cruz reconciliados com Deus. E aí vai falar a respeito do ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os próprios homens. A paz e a unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz, com Deus em um corpo. Ou seja, para que houvesse a paz entre judeus e gentios, ambos precisavam reconhecer que precisavam passar pela cruz de Cristo. Não era algo simples, não era algo que apenas um dos povos precisava, ou somente os judeus ou somente os gentios. Era um processo pelo qual ambos, judeus e gentios, precisavam passar pela cruz de Cristo para poderem, depois disso, serem reconciliados com Deus em um único corpo. Isso pressupõe que tanto judeus quanto gentios eram pecadores separados de Deus. Apesar dos judeus serem um povo escolhido, separado, preparado para a vinda do Messias, eles eram pecadores, assim como todos os demais povos que existiam na face da terra. Então, o que o texto está pressupondo? Que os judeus também precisavam admitir essa questão de que eram pecadores e que necessitavam da obra expiatória de Cristo, a fim de que tanto eles quanto os gentios pudessem ser reconciliados com Deus. É o que fala os versículos 17 e 18 do nosso texto em questão, da nossa lição. Então, era necessário esse reconhecimento de ser pecador por ambas as partes, para que, reconhecendo a sua condição, eles pudessem aceitar o sacrifício de Cristo e aí sim serem reconciliados novamente com Deus. Algo que os judeus consideravam que apenas por serem judeus eles já tinham esse privilégio. O que fala no versículo 16 do capítulo 2 de Efésios, que a sua inimizade que foi condenada na morte na cruz. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ele estava condenando essa inimizade, dizendo: não pode haver mais barreira de separação, não pode existir isso, essa separação, tanto a nível horizontal entre judeus e gentios, quanto no nível horizontal entre os povos e Deus. Isso não poderia mais existir quando eles fossem reconciliados por Deus. A hostilidade precisava agora ser substituída pela regeneração, e a regeneração traz uma novidade de vida. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, foi desfeito, primeiramente, essa hostilidade entre os povos e Deus, e agora essa hostilidade entre grupos, que é entre os judeus e gentios. Essas dádivas foram possíveis apenas
por causa da cruz de Cristo, não foi de outra forma. No item 1 desse tópico 3 diz que Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, tanto que apenas aqueles malfeitores, aqueles que faziam coisas extremamente más, que eram condenados à morte de cruz, ser crucificado. Hebreus 12:2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, mesmo sabendo do desprezo de tudo aquilo que a cruz causava, Jesus não fez caso disso. Ele sabia desse desprezo todo, mas ele passou por esse processo e agora está assentado à destra do trono de Deus. Na crucificação, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15:15 vai dizer: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A Bíblia não relata a quantidade de açoites que Jesus recebeu. Normalmente o castigo girava em torno de 39 chicotadas. Então, aqui a Bíblia não relata isso. Então, aquele que era condenado, ele era colocado com as mãos presas em cima de uma pilastra para que as costas ficassem expostas. E durante o açoite, por causa das pontas de ossos e chumbos, a pele das costas era rasgada, expondo uma massa sangrenta de tecido e osso, ou seja, os ossos rasgavam a carne. Grande perda de sangue ocorria, geralmente causando a morte, ou pelo menos a falta de consciência. Mas muitas vezes Jesus tinha dito que ainda não era chegado o momento de morrer, e por isso ele suportou aquela aflição de forma a aguentar os açoites, a aguentar os flagelos, sem perder a consciência nem morrer, que era o que normalmente acontecia. Os pedaços de ossos e metal penetravam na carne, rasgando vasos sanguíneos, nervos, músculos e pele. Então era isso o que acontecia. E em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Então, o condenado precisava carregar a sua cruz. João 19:7 diz: responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Já o versículo 17 desse mesmo capítulo diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ou seja, como que alguém vai se entregar dessa forma? Para os judeus era escândalo, era algo horrível. E para os gentios eles pensavam, mas esse homem é louco por ter feito tal ato. 1 Coríntios 1:23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disto, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, aqui retrata um pouco a respeito do flagelo de Cristo na cruz, que se fez maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça, não mais separados por essa parede de inimizade. Então, foi algo terrível, mas em Cristo foi desfeita toda essa maldição. Deus abençoe.